Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Eleva Talks. Estou aqui hoje com o Rafa e com uma convidada especial, a Mari Viana. Mari, seja bem-vinda. A Mari Obrigada. Viana é consultora em desenvolvimento humano e reestruturação de negócios. É um prazer ter você aqui no Eleva Obrigada. Talks com a gente. E eu queria que você complementasse aí a sua apresentação pessoal e contasse um pouquinho da sua história brevemente para quem está nos acompanhando. Maravilha. Obrigada, né, pelo convite. Estar aqui com vocês hoje, muito bacana. Venho de uma jornada aí de aproximadamente 25 anos de atuação no mercado corporativo, né, e trabalhando com o desenvolvimento humano. Comecei na jornada de educação corporativa e fui trilhando um caminho para o desenvolvimento organizacional, né, processos, reestruturação de negócios. E dentro dessa jornada aí, hoje, estabeleci, né, a minha caminhada aí no desenvolvimento humano, né, sempre atrelado ali à liderança, né, à gestão de empresas e o desenvolvimento organizacional como um todo. Legal, Mari. Acho que entendendo aí, né, um pouco da sua trajetória e esse enfoque no desenvolvimento humano e no desenvolvimento de lideranças, acho que a gente pode começar com uma pergunta focada nisso, né? O que você enxerga de pontos fundamentais para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento de um líder? Pensando aí na liderança, né, um grande desafio das organizações é justamente manter a motivação das lideranças, manter a motivação dos próprios times. E diante do cenário que a gente tem hoje, né, números alarmantes aí de burnout, né, de ambientes tóxicos, eu acho que escolher as pessoas para liderança, né, não, como eu sempre comento nos meus treinamentos, não colocar uma tartaruga em cima da árvore, né, que é justamente aquele especialista, né, que tem muito talento, né, dentro das organizações, geralmente acaba recebendo uma posição, uma postura de liderança, quando ele não foi desenvolvido ainda, né? Os programas de capacitação de liderança, esse olhar de responsabilidade na gestão humana, né, no desenvolvimento, no entendimento das necessidades, das competências da liderança, é que precisam ser mais fortalecidos nas empresas hoje em dia. Né? A gente vem uns números gritantes, né, de ambientes onde as pessoas não têm segurança, não têm um acompanhamento devido, das lideranças, elas sentem essas carências e, por pressão de cima, pressão dos lados, acabam continuando na sua jornada dentro das empresas, mas não entregando como deveria, né? Não liderando como poderia também, capacitando as pessoas, apoiando, né, o desenvolvimento dessas pessoas, e é onde as empresas perdem muito, né? Perde no seu crescimento, na sua roda ali, né, no dia a dia, essa entropia, como a gente fala até no termo da psicologia, onde a energia fica ali presa no dia a dia das pessoas e não consegue dar a verdadeira escalada que precisa, ter a produtividade que precisa, e as empresas não conseguem ter esse olhar. Hoje eu venho fazendo esse trabalho já em algumas empresas, né, de acompanhamento, de desenho, desde o perfil técnico, do perfil comportamental, atrelar a cultura da organização a esse perfil, né? Não é só um olhar de LinkedIn, ou um olhar, né, de formação, ou do que a pessoa já conseguiu fazer até ali, mas e sim alinhar isso à cultura da organização para conseguir fazer, né, com que essa sinergia gere mais valor para a empresa. Acho que transparência também, né, de estratégia, né, quando a gente fala de reestruturação, Uhum. as empresas não tomam, às vezes, a devida proporção, né, da estratégia naquele ano, como é que desdobra isso para o tático, para a operação. E as pessoas não têm, só têm as suas metas, às vezes, de maneira muito solta e não conseguem ter o propósito por trás, entender o real motivo de tudo isso. E é onde eu acho que as empresas precisam olhar mais, né, sempre com o desenvolvimento de competências para as lideranças. Eu queria explorar um pouquinho mais com você sobre o autodesenvolvimento, né? A autopercepção, a pessoa... Qual seria o caminho? O que você indica como um caminho? Porque eu acho que antes de ser líder de alguém, a gente precisa se autoliderar, Sim, se líder de si. autoconhecer, para poder dar esse espaço de segurança para as Exatamente. pessoas, né? Eu não vou entrar mais especialista aqui em você. O pipeline da liderança, né, de Rancharan, já começa nesse nível, né? O líder de si, depois o líder do outro, né? Líder de líder. E nesse espaço da pessoa conseguir se perceber, né? A gente vem de uma era, né, como eu sempre, até com vocês em outros momentos eu já acabei comentando, né, desde uma era industrial, onde as pessoas não conseguiam olhar para si, para a própria capacitação, para o próprio desenvolvimento, e sim olhar só para processo, para número, né, para indicador, né, comando e controle ali, e não tem esse hábito ou não vê valor no desenvolvimento humano. Né? Falando assim, no desenvolvimento material, né, mental, no campo espiritual, energético, todas as camadas que formam, né, um ser humano. Esse olhar de equilíbrio.
E é por isso que hoje a gente está nesse cenário onde as pessoas, né, a gente fala que é a era da sobrevivência, né, as pessoas estão sobrevivendo, né, às suas correrias, ao seu sequestro neural, né, não conseguem ficar no momento de paz, no momento de silêncio, porque senão estou devendo, eu não consigo ficar equilibrada dentro seguro no meu espaço de ócio, porque senão eu estou devendo, eu estou deixando de entregar, eu preciso assistir uma série, ocupar meu tempo, olhar as redes sociais e se ocupar, para poder se sentir tranquilo, porque é um vício dopaminérgico mesmo, né? De estar sempre no estado de alerta, nesse sequestro neural, como eu sempre falo, para poder se sentir bem. Então, assim, essa dependência da ocupação. A paz hoje, o silêncio, o ficar calmo não é espaço seguro, não é um espaço tranquilo. Então, assim, revisitar esse comportamento, né? Esse estar presente, essa escuta, né? Acho que tanto as equipes, como os líderes, como a organização como um todo, precisa criar esses caminhos também de condução, né? Esse reeducar, esse humanizar, né? Porque a gente entrou no automático, né? De redes sociais, de poder se posicionar e se comparar, e essa doença, né? Que fica o mental das pessoas. O volume, né? Volume de informações que chega pra gente, da gente ter medo de estar perdendo alguma coisa. Exatamente. E de ser cobrado por estar o tempo todo se desenvolvendo. Eu acho que a mensagem, né? Pelo menos para mim, fica. Faz parte do autodesenvolvimento você entender que você precisa ter um momento de reflexão. Você Exatamente. vai se conhecer. Isso é autodesenvolvimento também. Não é eu preciso estar assistindo uma série que vai agregar para mim. Então, não, você pode ir lá ver o passarinho cantar durante 10 minutos. Vai te fazer muito melhor do que você se pressionar para estar consumindo, né? Exatamente. E violência e só coisas que mexem com a nossa... geram adrenalina, né? Que fica nessa força e sai desse estado de equilíbrio normal do ser humano. A gente não consegue ficar mais nesse espaço. Muita gente. Então, assim, buscar esse equilíbrio realmente, né? No dia a dia para sair desse espaço de fuga. E a gente tem que lidar com as pessoas dentro das organizações. A gente não sabe o histórico, né? De cada um dos liderados ali, dos grupos, né, o ecossistema de cada um. Né? Eu falo que é o algoritmo individual, né? A gente somos a nossa bolha, né? Porque a gente consome. Então, o que a pessoa está consumindo? Que universo é esse? E esses universos eles têm que interagir, né? E existir dentro da organização. E como conduzir isso da melhor forma? Né? Como direcionar as pessoas? Então, gestão de pessoas é um lugar onde muitos empreendedores, né, se tratando de Brasil, aí, milhares de pequenas e médias empresas, precisam ter um olhar mais apurado, né, dar uma lupa realmente, né, nessa rotina das pessoas, no acompanhar do desenvolvimento humano. Já que hoje a gente não perde tanto tempo, né, indo para um orelhão, né, nem buscar comida, a tecnologia hoje supre, né, muito da nossa agenda, ajuda a gente a ter mais qualidade de tempo. Vem aí agora esse projeto, né, de 4 dias de semana de trabalho, né, esses testes que estão fazendo, né, justamente porque está sobrando tempo. Só que a vida, né, a carga de energia psíquica nossa é a mesma na década de 30, de 40, de 50, como sempre foi. Essa carga de energia ela tem que ser direcionada em prol do autodesenvolvimento, desenvolvimento de apoio ao próximo, dentro das organizações. Então, assim, essa educação emocional precisa existir. Esse interesse genuíno, realmente, na verdade, de líderes, de liderados, né, das organizações, em promover esse despertar. Então, você falou aí do despertar, né? Então, e fazendo algumas conexões, né, com o que você trouxe, falou aí de fuga, eu ia entrar nessa questão, porque parece que não tem neutralidade, né? Ou a gente se desconecta e conecta com o nosso interior, desconecta do mundo e se conecta com o nosso interior, ou a gente está fugindo de algo, não tem uma neutralidade ali, né? Acho que o desafio é buscar, é regular, né? Estar ancorado, estar aqui, né? Encarnado, estamos aqui, né? Ancorar com as suas necessidades, quase que com a pirâmide de Maslow ali, né? De conseguir passar pelo seu ancoramento, pelas suas necessidades, ao mesmo tempo também estar preparado para expandir a consciência, né? Esse espaço de consciência mesmo. E quando você traz essa questão de expandir consciência, traduz um pouco mais assim, para tornar mais fácil e até mesmo para as pessoas que nos ouvem aí terem uma percepção, opa, estou nesse caminho, opa, estou precisando entrar nesse caminho. Conta um pouco mais sobre essa expansão. Consciência é uma inteligência, né? É um tipo de inteligência, né? Não quer dizer que uma pessoa que tem formação, letrado, mestrado, que ela é uma pessoa consciente. Ela pode ter uma mega formação, um mega LinkedIn, um mega currículo e não ser uma pessoa consciente.
né? O ser consciente é esse ser que consegue pensar na visão, tem a visão sistêmica, né? A visão de impacto, a visão realmente eu existo, o outro existe, o espaço existe, as responsabilidades, né, por toda uma sociedade, por todo um planeta, por todo um movimento. Ninguém está aqui sozinho, né? A gente está aqui né, pelo impacto, por tudo que a gente vive. Então, assim, esse despertar de consciência, né, no indivíduo, ele vem através não só de autoconhecimento, mas de entendimento da importância da vida, né, das interfaces. Eu até estudo filosofia justamente para poder caminhar para esse lugar também de reflexivo, né, de aproveitar melhor as percepções do mundo, das pessoas, do aprendizado como um todo. Então, acho que a inteligência da consciência é esse romper, né, é ir para esse espaço de despertar, né, e não estar só, mas aqui só pela matéria ou só, né, pelo consumo das coisas, pelas comparações. E eu só acredito em transformação através de consciência. Tanto consciência da própria organização, né, da cultura, né, desse despertar, como das pessoas. Né? Entender realmente como é que se formam as questões neurais, como é que se formam as emoções, as crenças, né, as nossas verdades, como é que tudo isso se forma, caminhar para esse olhar da comunicação, entender como é que o outro se comunica, como é que é o interlocutor, né, locutor, interlocutor, como é que tudo se propaga. Não quer dizer que o que eu falo é o que você entende, né, o que você ouve é o que você entende, vice-versa. Então, esse caminho também de entender as relações. O sucesso de qualquer profissional hoje é relacionamento interpessoal, é comunicação. Qualquer um de nós aqui. Né? Esse caminho realmente da comunicação, da excelência, do tratar com as pessoas, né? Dessa eloquência, o poder da comunicação, né? Porque realmente é como uma moeda, né? Você conseguir transmitir uma informação com segurança, com assertividade, com transparência, com eloquência. Né? E hoje, como sempre falo nos meus treinamentos, né? A gente tem o universo na palma da mão. Né? Os nossos celulares, a gente consegue ter informação de todo tipo, né? Da melhor qualidade, traduzida em tempo real. Então, assim, não tem desculpa para não se desenvolver. Ninguém. Né? Eu venho de uma era onde era cartilha do governo ali, cartilha do Estado, do MEC. Né? Hoje, todo mundo tem acesso, né, a tudo através da palma da mão. Então, assim, a preguiça mental existe em todo mundo, mas como é que a gente pode sair desse espaço? Né? E tem uma questão muito séria, neurológica. O ser humano nasce para sobreviver. Né? Nosso instinto primordial, principal, é a sobrevivência. Então, se eu estou gastando energia, se eu tenho que aprender algo novo, a primeira coisa que o meu cérebro faz é começar a poupar energia. Ele começa a me dar sono. Se eu começar a falar aqui com muita lerdeza, vocês vão acabar ficando com sono. Né? A gente começa a dispersar, porque a gente não quer assumir um novo compromisso. Né? Não quer assumir um novo desafio. Nosso cérebro ele tenta o tempo todo fazer com que a gente poupe energia. Então, para um estudo, para uma disciplina nova, para um desenvolvimento, para uma mudança de rotina, precisa existir disciplina. Para abrir um novo mapa neural, para expandir essa capacidade cognitiva, para ir para um outro espaço. Romper barreiras, né? Romper barreiras de desenvolvimento, de educação, de tudo. Isso aí, para se autodesenvolver, precisa ter muita disciplina. Muita e querer, disciplina. e muita vontade, né, Mari? É interessante você trazer, né, essa visão para o indivíduo. Uhum. Sou eu o indivíduo, tenho essa consciência, quero me desenvolver, tenho tudo à palma da minha mão. E aí, o link do eu líder dentro de uma organização e do meu melhor papel, de onde eu vou me desenvolver para gerar mais resultado para mim como profissional e, em consequência, para a organização que eu estou trabalhando. Vamos explorar um pouquinho mais isso aí? O como identificar onde eu posso melhorar, Contribuir. o que eu posso fazer, né? O meu estado de consciência como líder, entendendo que o outro também é uma pessoa, que eu gero impacto com ele. Que né? precisa de apoio, precisa de segurança psicológica. Né? Nos dias de hoje, conversas francas. Né? Conversas francas, conversas duras em muitos momentos. Né? Não necessariamente agressivas, mas assertivas. A gente precisa, às vezes, trazer a pessoa para a realidade. Né? Eu gosto muito assisti um vídeo uma vez do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, que ele falava assim, que o pai dele, quando ele chegava no restaurante, o pai dele botava a mão no ombro dele e falava, senta, Sérgio. Porque ele via, né, em muitos restaurantes, as crianças, senta onde você quiser. Aí a criança só sobe na mesa, derrubando não sei o quê, corre. Porque a criança, ela precisa de direcionamento. Né? Ela tem a sua energia, a sua carga de capacidade energética ali, só que ela não tem discernimento.
A grande diferença que existe ali entre o adulto e a criança é esse discernimento. Então, assim, o adulto ele tem que ser diretivo. E transfere isso para a liderança. É a mesma questão, né? Os gestores mais sêniores, as pessoas mais preparadas, ou quando estão preparadas, né, têm por responsabilidade, isso é gestão. Não quer fazer gestão, não seja gestor, né? Esse direcionamento, né? Esse apoiar para as pessoas realmente. E se ele não tiver capacitado, tu precisa buscar capacitação, né? Para transmitir segurança para as pessoas, direcionamento estratégico, direcionamento de estratégias, acompanhamento de rotina, né? Entender também de tecnologia, de necessidade de ferramentas, de recursos, identificar tudo isso, mapear esse ambiente para apoiar melhor esses liderados, né? E sempre essa escala. E nós que somos, né, empresários, né, gestores também, a gente também precisa desse olhar para a gente, né? Esse olhar, esse cuidado, né, esse autocuidado também, de perceber que momento eu preciso de um mentor, que momento eu preciso de um conselheiro, né, preciso de um apoio externo, né, para poder ampliar minha capacidade de visão. Porque a cada 2 anos, no máximo 2 anos, né, as empresas, o mercado muda, a gente tem que estar antenado, né? Até uma percepção, a gente, nas trocas, inclusive, né, no trabalho de desenvolvimento que Uhum. você tem feito com a gente, né, a questão da autossuficiência, né? Então, a gente sabe que muitos líderes acabam tendo essa questão de, tentar resolver tudo sozinho, Uhum. né? Às vezes, não aceitar que precisam de ajuda, né? E a questão é, a exigência, o nível de exigência para com o líder hoje parece que vem aumentando, né? Você concorda? E junto com essa maior exigência, o líder aceitar essa ajuda, esse apoio, ter um staff ali, né? Então, eu tenho um staff que me ajuda a cuidar da minha saúde física, né? Então, aceito aqui, tenho o meu terapeuta que me auxilia nisso, né? Como que você tem visto aí essa quebra, né? De, líderes que se sentem ou se sentiam autossuficientes e passaram a aceitar essa ajuda. A romper, né, essa barreira, né, de crenças. Principalmente a gente vindo não só da sociedade, como eu falo da era industrial, um modelo, né, de organização, mas em muitos momentos que a gente tem que lidar com crenças até de parentes, pais, os primeiros líderes, professores. Como a gente aprendeu o que era uma organização, o que era, né, a gestão de uma empresa. E sair dessa negligência, porque em muitos momentos, no crescimento de uma organização, se você não olha, né, de fato para a área de processos, gestão de pessoas, a sua área comercial, a sua estratégia financeira, a sua estratégia como um todo da organização, né? Quando a gente fala até o BX, que a gente estava falando antes de começar aqui, né? Esse business experience, essa visão, né, de fora para dentro, né? Olhar para o negócio, né, para entregar mais experiências para as pessoas. Então, assim, nem todo empreendedor é empresário. Acho que o começo é esse, né? A raiz do desafio em muitos momentos é esse. Né? Nem todo, eu falo criativo, né? Nem todo criativo, nem todo talento, né, que começou a empreender, começou a ter 1, 2, 3 clientes, daqui a pouco é 4, 5, recebeu a indicação, está com 12. A mesma atenção que ele dava para os primeiros 3 clientes não é a mesma que ele vai dar para 12. Então, assim, precisa ter um atendimento devido, né, ter investimento em processos de desenvolvimento, né, dos seus recursos, da sua infraestrutura. E não é nem só a infraestrutura física. Hoje a gente está fazendo trabalhando na mudança, eu trabalhei, né, muitos projetos de transformação digital, e tem essa parte da governança de tecnologia, de infraestrutura, de segurança de dados, de LGPD e tantas outras questões que envolvem a organização. Então, precisa ter esse grande mapa, né, esse grande tabuleiro do jogo da vida ali, da organização. Porque senão você não consegue avançar, você não escala. Essa é uma concorrência absurda, né, por conta dessa transformação da mídia, né, para a palma da mão, saiu da televisão para a palma da mão. Esse impacto todo, né, que as pessoas são impactadas o tempo todo, a gente concorre com todo mundo o tempo todo. Né? Qual é o grande a concorrência? Né? Eu fiz um projeto uma vez para uma empresa de artigos de festa, né? De aniversários. Eu lembro que nessa época, foi em 2012, 2013, tinha essa loja de artigos de festa e eu acabei sendo indicada para uma empresa que fazia decoração de festa. Sabe qual era o principal concorrente deles? Todo ano, nas festas? A Disney. E parques de viagens, de parques, né, aquáticos e tudo mais. Era o principal concorrente deles. Deixa de fazer uma festa Deixaram de fazer festa para viajar. Então, assim, como cativar, né? Como entender o que é o concorrente de vocês hoje, né? O concorrente das empresas em geral também.
esse olhar para o mercado. Então, assim, o empreendedor, né, que virou empresário, virou gestor, e se ele não entende que precisa ter todas essas interfaces, né, ou ele tem um olhar, não tudo ao mesmo tempo, mas conseguir ter esse senso crítico de que todas as áreas precisam ser desenvolvidas, não precisa minimamente de um especialista, de alguém que entenda, né, você tende a gastar energia e fazer o famoso voo de galinha, em muitos, frente ao mercado, né? Isso Consegue acho que avançar. é essa rede de apoio, né, que o Rafa colocou no começo, né? Eu preciso de alguém, do meu terapeuta, do meu preparador físico, né, de alguma outra rede de apoio. Você já Em trouxe... alguns momentos sim, outros Em não. outros Né? Então, Exatamente. saber fazer né? essa leitura, Uhum. né? Opa, do que eu preciso de ajuda Exatamente. nessa fase que estou. E aí esse acho que é um ponto super legal, na minha visão. Sim. Né? Que você trouxe a visão do indivíduo, né? O Rafa trouxe também essa questão do eu, líder, preciso lidar com os liderados, eu preciso ter um equilíbrio. Tem momentos que eu vou precisar mergulhar mais no trabalho, ok, mas eu vou precisar de alguém para me ajudar em alguma coisa. E a mesma coisa dessa visão para a empresa, que acho que é aí a sua reestruturação de negócios que você trouxe. Putz, somos líderes de time, meu time está crescendo, vai chegar num ponto que eu vou precisar do quê? Eu preciso de alguém para me ajudar. E é o equilíbrio entre estou voando sozinho, preciso de ajuda de alguém. Quem vai me ajudar? Os especialistas, seja para mim, para minha saúde, né, para eu me equilibrar. E acho que isso tem muito a ver com o que a gente preza, com o que a gente faz. Né? A gente precisa entregar performance, mas também entregar a sustentabilidade dessa performance com uma pessoa que esteja bem. Não é a troco de tudo que a performance precisa vir. E enxergando, sentado na minha cadeira, obviamente, né? E aí eu queria saber também da sua, né? Enxergar pelos seus óculos, né? Esses pontos, né? Que hoje entregar performance com equilíbrio, com bem-estar. E aí? Como fazer isso? Além de Qual contratar é a o Eleva. caminho? Além de contratar a Eleva Life para ajudar, né? Para ser um dos pontos de apoio, de entregar, claro, isso. Sim. A gente está aqui para isso também, para mostrar o nosso trabalho, né, Mari? Sem Mas, dúvida. e aí, enquanto líder, enquanto indivíduo e enquanto organização? Ter essa Eu clareza. sei que é uma pergunta difícil, mas Porque, vamos explorar. infelizmente, não é pelo amor, é pela dor, né? Aí o que acontece, que eu sou chamada, né, ao longo desses últimos 12 anos, já foram mais de 50 empresas reestruturadas. E não vou falar de recuperação judicial, não é nesse espaço, né? Não é esse tipo de consultoria. Eu já fiz, mas não é o que eu ofereço hoje. A gente entra num espaço de reestruturação de maturidade, né? E levar para o próximo nível de maturidade, né? Desse gestor, desse empresário, desse CEO, para esse nível de consciência. Eu falo que eu já levantei empresário do sofá 4 horas da tarde, abaixo de Rivotril, né? Com 12 funcionários na época, chegou a 40 e pouco depois do nosso trabalho. Então, assim, isso foi, 2011, acho. Nem estava nesse pico, né, de Rivotril na gaveta, todo mundo. A era do Rivotril. Mas, assim, a dor, ela vem e chacoalha, né, e faz a pessoa ou perder dinheiro, ou perder equipe, né, ou perder a saúde, em muitos momentos. Eu tenho clientes hoje, tenho a sorte de ter clientes hoje que não chegaram nesse nível ainda, né? Procuraram não só o meu serviço, mas de outros especialistas também, para entender o nível de maturidade da organização e os seus desejos estratégicos, aonde quer chegar, né? Então, assim, é esse olhar para um diagnóstico da organização, momento de maturidade de processo, momento de maturidade da equipe, da cultura, né? Os comportamentos desses empresários, desses empreendedores que os trouxeram até aqui através desse talento, para subir para um próximo nível, tem que mudar. Né? É uma outra cabeça, expande a necessidade. Né? As demandas são maiores. E, paralelo a isso, da porta para fora, é toda essa concorrência que existe, né? Mercadológica aí, né? De impacto. E a exigência das pessoas hoje, a gente tem esse mindset acelerado também para serviço. O nosso serviço a gente não compara, não quer comparar, não quer medir muito. Mas o serviço das pessoas, tudo tem que ser nível Netflix, tem que ser nível
Uber. Né? Essa uberização, a gente quer tudo para ontem. Né? E tudo bom, e tudo com excelência, tudo rápido, com uma comunicação incrível. Não pode me deixar com mais não sei quantos caracteres para responder, tem que ser tudo muito rápido. Onde a gente vai chegar, né? Desse jeito? Se as empresas não se conscientizarem também que precisam elevar a qualidade dos seus processos, a qualidade das contratações, dos perfis para executar. Eu sempre falo, gente, cargo é alicerce, cargo é a viga, é o que segura a estrutura. Né? Se derrubar o cargo, né? Se o cargo ficar frágil, se a gente pega alguém que mas não tem o perfil para segurar aquela viga, ela tende a derrubar a edificação. Então, cargos são competências, é uma somatória de competências e habilidades. Então, nós, profissionais, precisamos nos encapsular na estrutura, né? Na viga, para segurar e fazer o próximo nível e assim crescendo. Eu sempre falo nos meus projetos, onde eu estou, se Mariana não funciona, a Mariana sai. Tem que funcionar. Né? Eu estou aqui para fazer a entrega, para ser a capacitação ali, a especialista, e precisa acontecer, senão não faz sentido. É muito interessante, Mari, como, né, a gente vendo que você entra, né, numa empresa, né, com a visão inicial de DHO, né, Desenvolvimento Humano Organizacional, e como isso expande, né, é disseminado, né, por toda a empresa. Né? Então, a gente vê como se fosse algo injetado ali, né, na circulação. Né? Então, com isso você mexe na cultura, mexe na liderança, e com isso é gerado essa transformação organizacional, né? Exatamente, né? É como a gente fala que consultoria, né? Quando a gente entra em algumas organizações, é como se fosse um remédio, né? Para matar vírus, para matar ou para fortalecer alguns caminhos também, né? O sistema imunológico. Então mexe muito, né? Com toda a estrutura. Tem que estar preparado. Né? Assim, eu falo até que eu escolho realmente os clientes hoje, né? As demandas, as oportunidades, porque tem que estar direcionado. Né? A pessoa tem que estar realmente predisposta a querer fazer essa transformação. Porque eu não vou ser escudo, nem eu, nem meu time, as pessoas que trabalham comigo, nem vou ser escudo de ninguém. Né? Você ficar ali blindando inconformidades, incoerências, conversas tortas, agendas paralelas, não. Se a gente vai fazer uma transformação, vamos fazer uma transformação. Né? Se tiver que tirar o CEO, a gente tira para fazer a coisa acontecer. E os resultados assim que você tem visto, tem ajudado as empresas a conquistarem, né, no sentido de, ajudei a despertar a consciência, né, levar a consciência das pessoas, né, dos líderes. E aí, quais resultados que você tem visto? Assim, com certeza o que mais impacta é quando a gente desenvolve a parte de comunicação das pessoas, né, de interpretação dos outros. Interpretação. Né? Em 2021, eu fechei um programa de uma empresa onde a gente fez o treinamento da liderança consciente, que é o meu treinamento, né, Líder Consciente. A gente capacitou ali 12 pessoas. E esse time hoje, continuando nessa empresa, consegue transmitir, né, essa capacitação para os liderados. A empresa cresceu, se estruturou, se fortaleceu. Porque, assim, a tecnologia está em tudo, facilita tudo. As redes de colaboração, os teams da vida, o meeting, tudo isso facilita a nossa vida. O ser humano precisa ser desenvolvido. Né? Se existe gargalo maior, com certeza não é tecnologia, é ser humano. O ser humano em gargalo, o ser humano faz curva de rio, né? Blinda nas inseguranças, nas relações, nos silos que se formam. Então, isso que precisa romper. A gente tratar o ser humano é de dentro para fora. Então, a partir do momento, né, que ele se conhece melhor, né, a questão dos pontos fortes, pontos fracos, se entende, né, ele tende a já sentei em mesa com desempenhar melhor, né, igual você falou da comunicação. Então, tudo muda ao redor, né? Já participei de reuniões onde empresários chorando, literalmente chorando na mesa, irmãos brigando, né? Isso logo lá no começo. E aí esse trabalho de consciência e fortalecimento dessas bases faz com que, né, o time cresça, se fortaleça. Muita gente se autoexpulsa, porque percebe que não tem mais espaço para o comodismo, né? Para ficar à sombra de nada. A gente fala que... Eu acho engraçado, né? Eu tenho um time que faz recrutamento e seleção, e muitas nas entrevistas até as pessoas falam, né? Quais são as suas principais competências, né? Quais são os seus pontos fortes? Mas o meu ponto forte é compromisso com horário. Oi? Meu ponto forte é comprometimento, né? Dedicação. Oi? Tipo, o básico, né? O contrato 100% que se deveria ser no começo, né? Na juventude, principalmente os mais jovens, né? Virou
né? Status de qualidade. O pré-requisito virou diferencial. Então, assim, o mínimo. Boa. Total. Então, assim, a gente convive nessa atmosfera. Então, assim, imagina só para os líderes da nossa faixa etária, assim, o desafio que é, né, a gente olhar para essas gerações e como capacitar, e como integrar essa nova geração. E como motivar? Motivar. Engajar, né? Uma das dores principais aí que a gente... O perfil adequado, primeira coisa, né? Pessoa certa no lugar certo. Isso, Isso aí é raiz. Pessoa certa no lugar certo. Pessoa errada, né? Ela tende a adoecer o sistema, se perturbar o time e perder tempo da organização. Então, assim, esse cuidado na contratação, no recrutamento e seleção, né, na atração de talentos, atrair o talento, tá? Tem um time coeso, capacitação, conversas internas, comitês, essa trilha, essa esteira que precisa existir de capacitação de interação. Né? Não é só o endomarketing, não é só vender o teu produto para o público interno. É você ter realmente trilha de acompanhamento, de aproximação, de transparência, né? Dos compromissos muito claros, né? Do escopo, né? O job description, lá, a descrição do cargo muito clara. Mas aí é D0, né? Antes de entrar, já tem que mostrar quais são os compromissos. Ele tem que se envolver, tem que fazer sentido. Né? O que eu posso entregar melhor, né? Nesse papel, nessa função, nessa atividade? D0. É começar nesse espaço de confiança, de conversas francas. Isso aí, clareza, né? Clareza. Clareza é uma comunicação direta e clara também, para que todos saibam quais são as expectativas e vice-versa. E você comentou, né? Para a gente não perder o tempo, a empresa está perdendo tempo e o indivíduo também. Uhum. Né? E aí acho que a gente, enquanto empresa, né? E aí todas as empresas, isso a gente pode colocar para todas as empresas. Mas enquanto líder, enquanto responsabilidade social que a gente tem, a gente precisa entender, saber identificar se as pessoas estão no seu local certo, se elas querem realmente fazer aquilo. Uhum. A gente não perde o tempo da empresa. Exatamente. E não perde o tempo do indivíduo. Né? E hoje, essa expansão de possibilidades, a globalização, tudo isso, não tá tem feliz. tanta coisa para fazer, né? Tem tanta coisa para explorar. Exatamente. Para ser feliz. E continuar as parcerias, né? Eu acho que, assim, eu até brinco que dentro da minha jornada profissional, eu nunca tive um reclame aqui. Né? Como empresária, né? E nem também quando fui CLT, né? Nesse universo, né? Seletista, eu nunca tive nenhum problema com nenhuma empresa, porque sempre busquei essas conversas francas, né? De transição, de momento. A gente fala assim, mas também deve ter o lado, né? Deve não. Existe o lado da questão da insegurança, né? Então, opa, estou num trabalho, né? Estou empregada, mas não estou me sentindo bem, né? Não estou conseguindo entregar bem, mas eu preciso daquele emprego, né? Às vezes, opa, meu líder não é o líder que eu desejo, né? Que eu sonhei, mas eu preciso disso. Né? Então, a gente sabe que isso é a realidade de muitas pessoas, né? Dessa possibilidade de, opa, vou jogar tudo pro alto ou vou começar a buscar outras alternativas, né? E aí, o que fazer, hein? A gente não está falando de liderança, né? Mas estamos tentando ajudar as pessoas que talvez estejam numa situação, né? De incômodo. De incômodo e inseguras, né? Para mudança. Né? O incômodo, ele é muito importante, né? Esse espaço realmente de você perceber qualquer incômodo, de, sabe, estar atento ao que te provoca, ao que te motiva, né? A se incomodar ou a querer entender o que está acontecendo, ele é um momento de reflexão, de entendimento. Né? E até para que você possa conectar, né, com outras possibilidades, com mudança, se colocar nesse espaço realmente de atração, você precisa... Todo o problema que nós temos, né, a resposta está dentro dele, sem dúvida. Né? E se ir para dentro, entender o que está incomodando, né? O que a gente pode perceber de diferente, né? Depois dessa autoanálise, começa a direcionar um outro caminho. Que é meio que um preparo Exatamente. para a mudança, senão pode vir a acontecer novamente de uma forma parecida, né? Mas sempre assim, eu sempre brinco, né? Quando eu estou dentro de alguma organização, algum projeto, tem o gestor lá, o CEO, você vai largar o projeto, não vai aguentar, você vai dobrar a esquina e vai encontrar outro. Porque justamente esse desafio não é se acomodar, né? Não é sofrer dentro da organização, mas sim entender qual é o desafio. É muito legal, Mari, isso que você falou de
olhar para o incômodo e Uhum. buscar entendê-lo, né? Como se ele fosse ali um obstáculo que a gente precisa passar para que a próxima fase, seja na mesma empresa ou seja em outra, seja, né, diferente, né? Incômodo é Seja o melhor, chamado. né? Não tenha o mesmo incômodo, né? Exatamente. O incômodo é o chamado. Dentro dele existe resposta. Entendeu? Tudo aquilo que a gente sente, existe resposta ali dentro, né? Querendo cutucar a gente para que a gente perceba, né? Qual é o caminho certo. Saber o que não se quer, primeira coisa, né? O que a gente não quer viver. Né? E começar a conectar com o que a gente quer viver. E isso tem total relação com o quê? Com bem-estar emocional. Uhum. Total. Então, se eu tenho um incômodo, né, não tenho apoio para tratá-lo, né, para entendê-lo, e se eu não estou buscando compreendê-lo, estou aberto, né? Como que eu vou ter um bem-estar Exatamente. emocional? E quando a gente entra nesse universo das redes sociais, as pessoas não compartilham essas dores. Ninguém tira foto do fundo do poço, né? Tem meme sobre isso, né? Mas são os principais momentos da vida. Que eles vão existir. É igual, né? Esse batimento cardíaco, assim, né? A gente está sempre em movimento. Esse sobe e desce, esses momentos são os momentos de despertar. É um momento de provocação. Um momento que a gente tem que olhar para isso realmente e aproveitar, né? Esse desafio. Fácil falar do meu espaço hoje, né, dessa cadeira, né, aqui aos 44 anos, já passei por diversos desafios, passo ainda, mas hoje tenho muito mais segurança emocional, equilíbrio, né, porque venho trabalhando no meu autoconhecimento, busquei bastante esse espaço, e sei que tem gente que vai assistir a gente que, tá, isso é balela, né, não consigo hoje olhar e ver perspectiva e ter empolgação, mas os incômodos têm esse chamado, né, algo relacionado ao que eu preciso e quero fazer com a minha vida. Existe esse caminho, né, esse talento, né, o elemento de cada um. Né, e dentro desse elemento é onde a gente vai fazer a nossa melhor entrega. Né, onde a gente consegue se sentir melhor, ter essa completude. Né, até o sistema imunológico reflete também, né, a segurança. Estar saudável, né? Estar feliz, estar na posição que a gente deseja, estar saudável. Acho que eu resumiria, né, a resposta a pergunta do Rafa no comecinho ali da minha introdução com quem é a Mari. Né? O desenvolvimento humano. Né? O autodesenvolvimento, o autoconhecimento, eles vão ser a chave para transformar a realidade, para se sentir feliz, para aumentar a sua imunidade, para conseguir entregar bem e para ter, né, o seu bem-estar. Ao passo do que eu dependo do outro, eu preciso ter líderes bons, formados, e aí agora a gente olhando enquanto empresa, para conseguir direcionar as pessoas para os lugares ideais, tratá-las de uma forma digna e equilibrada, vamos dizer assim, que acho que é o ponto nosso, né? É o que a gente sempre traz aqui. Precisa entregar performance, mas as pessoas precisam ficar bem. Então, da gente ter, né, a pessoa se conhecendo, se autodesenvolvendo, e os líderes orientando bem, se comunicando bem, tratando a pessoa com dignidade, e aí acho que a gente vem com essa maré positiva, né, na vida da pessoa, na vida da empresa, né, e mesmo com tudo isso que a gente tem tá na mão, tenho medo de perder informação, tenho excesso de informação, né, o excesso de dopamina, né, é possível, né, Mari? É possível a gente tentar se equilibrar. Olhando a empresa, né, como um organismo, né, um sistema vivo, né? Então isso daí, né, exatamente, cada vez mais. Responsabilidade, né? Hoje o Rafa, se a gente olhar para trás aí, 10 anos atrás, né? Hoje, olha a responsabilidade que a gente tem, né? A quantidade de pessoas que tem na Eleva e de famílias que a gente impacta, né? A responsabilidade social que a gente, enquanto empresa, tem, e aí a gente começa a olhar as grandes corporações e tudo mais. Então, desenvolver líderes e pessoas, acho que é parte da responsabilidade social das empresas, que vai trazer pessoas mais saudáveis, né? Organizações mais rentáveis, eficientes e produtivas, mas sem sacrificar no mau sentido ninguém, né? Ser esse atleta corporativo, né? E não só ainda pensar, mas é o capitalismo e tudo isso. Não, não é nesse espaço. É a vida produtiva, né? Desassociar trabalho e dor para a vida produtiva. Perfeito. Né? A nossa vida produtiva, né? Em prol da sociedade, em prol da nossa família, do nosso desenvolvimento, do nosso bem-estar. Né? É esse caminhar, é essa consciência que precisa ser, né? Esse clique, essa sementinha precisa ser, né?
plantada. Isso vai bem de encontro com algo que eu carrego durante a minha vida toda e profissional, que é o resultado, né? O retorno, a consequência, né, daquilo que eu faço, né? Eu sei que ele vai ser proporcional ao impacto positivo que eu gero. Né? Então, a gente tendo essa consciência de que, opa, eu estou impactando bem, estou produzindo bem, né? Então eu sou merecedor daquilo, né? Não só em questões materiais, mas até mesmo da gente reinvestir, né? Se reinvestir até mesmo isso daí, opa, de se dar um suporte maior, né? Desenvolvimento, buscar capacitações, né? Isso tá no próprio Então se talento, retroalimentar né? ali, né? Então acho que isso é interessante. Identificar os próprios talentos também e caminhar. A gente consegue hoje, né? Através de diversos caminhos aí, não só de apoio das próprias redes como o Sebrae e outras redes, tantos grupos que têm de desenvolvimento de jovens, de empresários, para essa caminhada, né? Para se especializar, para se aprofundar, para expandir, né? Quando eu quis aprender mais sobre a disciplina de ter o poder do hábito, aquele livro, ele fala muito sobre a disciplina dos atletas, né? Então, assim, como eu nunca fui atleta, então, assim, mas essa disciplina, né, entender essa atmosfera toda, né, que às vezes parece mais rígido, mas só um pouco, subir um pouco a régua, né, chegar um pouco próximo do que é essa vida de um atleta, já amplia a nossa visão. Você falou aí do atleta corporativo, né? Porque é isso. As empresas estão esperando o quê? Performance. Né? Conquistas, né? Entregas de alto nível. Mas será que aquela empresa está oferecendo as melhores condições para que o atleta corporativo dela entregue isso? Né? Então, esse é um ponto de reflexão, né? É o ponto de reflexão e até o comparativo, né, Rafa? Quem ganha no mundo dos esportes não é aquele que se machuca, é aquele que está saudável na hora da competição. E aí, nossos atletas corporativos estão recebendo os mesmos cuidados que um atleta de alto nível? Se o Usain Bolt chegou machucado na Olimpíada, ele não ganha. E foi o quê? Aconteceu um excesso de trabalho e o cuidado foi desequilibrado, não recebeu aquele cuidado. Então, a gente trazendo para o mundo corporativo, né? Pô, somos atletas corporativos, precisamos entregar resultado para a gente ter mais oportunidades, né? Para a nossa empresa, para a empresa que a gente trabalha, gerar mais lucro, mas se eu me machucar, se eu adoecer, isso tudo vai por água abaixo, eu não vou chegar lá e não vou ter o resultado que precisa ter. E aí acho que eu queria chegar num ponto aqui, Mari, né, do não se machucar. Hoje a gente tem trabalhos que, claro, as pessoas ainda se machucam fisicamente, mas a gente tem uma grande parte que são os white collars aí, né? Que é o trabalho que a gente faz ali no escritório, um trabalho corporativo, e o papel da liderança em cima disso. O que você enxerga de ponto fundamental do líder para com seus liderados para que eles não corram esse risco de adoecer e adoecer mentalmente? Já puxa a adoção, né? Hoje, tanto processos como melhorias, como consciências, tem que existir um nível de adoção por parte dos times. Então, qualquer projeto, né, para fazer sentido, eu preciso sentir. Né? O líder precisa sentir para fazer sentido. Envolver esses líderes no início dos projetos, né? D0 de novo, né? Onboarding de projeto, de qualquer melhoria. Esse líder precisa ser o embaixador, né, de qualquer transformação que a organização precisa. De qualquer projeto interno, inclusive o que vocês fazem, o que eu faço. Né? Você tem que se engajar ali, ter os formadores de opinião muito próximos, tem que fazer sentido para eles, para que eles consigam ter tranquilidade, inclusive para as resistências. Porque tudo que é novo, tudo que movimenta, gera resistência. Então, assim, capacitar essas lideranças, envolver as lideranças logo no início, para que eles consigam transmitir a informação de maneira coerente, consistente e relevante. Né? Para quem está na ponta, para quem vai precisar desdobrar o projeto, ser o sucesso das nossas entregas. Né? O nosso sucesso é que as pessoas consigam cumprir com os combinados, usar os nossos serviços de maneira, né, completa. Então, a gente precisa de parceiros para fazer esse hub ali, né, com as lideranças, para ter uma adoção devida.
Muito legal essa relação aí que você fez. É. E aí, João, como que a gente vai fazer para terminar esse papo rico aqui? Não tá fácil, né? Mas acho que a gente... Não, a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo, né? Bacana. E acho que esse papo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento de liderança, reestruturação de negócios, né? Essa terapia É organizacional. uma terapia organizacional muito legal. Vale a pena colocar para vocês que a Mari tem feito um trabalho junto com a gente na Eleva Life, que está sendo sensacional. Mari, Obrigada. não por acaso você está aqui com a gente hoje, né? Mas de identificação das nossas potencialidades, de reestruturação de algumas áreas da nossa empresa, de colocar, né, esse espaço para que as pessoas possam desenvolver, e aí as pessoas, eu falo todos da Eleva, né, inclusos eu e o Rafa também, que a gente possa se desenvolver e utilizar chegar melhor as nossas potencialidades. as potencialidades e desejos, né? E foi um trabalho que começou e que foi despertado, né, por uma de nossas lideradas lá. Falou, pô, a gente precisava fazer um trabalho de desenvolvimento de liderança. Isso para a gente é muito legal, trazer você aqui hoje. A gente tem aprendido bastante e enxergar que dentro da Eleva, a gente conseguiu que uma das nossas lideradas, uma das funcionárias da Eleva, trouxesse esse ponto de vista com liberdade. Né? Então, coisas boas estamos fazendo com você, estamos melhorando, Que bom. né? Vamos melhorar ainda mais e deixa o espaço aberto para você chamar o pessoal para te seguir aí nas redes sociais, seus arrobas e tudo mais. Redes sociais, todas as minhas redes são @soumariviana mesmo, né? E o meu site é liderconsciente.com.br, né? Que ali eu compartilho um pouco de conteúdos também, os treinamentos que eu ofereço para as empresas hoje, né? O entendimento aí do momento de cada uma, né? Porque eu tenho até alguns treinamentos de prateleira, como eu falo, mas a ideia é realmente que seja tudo customizado, né? Que tenha um entendimento para que a tecla SAP ali, né, aconteça realmente, consiga integrar as pessoas e faça sentido. Tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para a empresa, senão a gente nem se encontra em outro momento, né? Mas é muito isso. Agradeço a vocês a oportunidade. Opa, a gente que agradece, Mária. Continuem, né, nessa frequência aí, nessa vibe que vocês têm incrível. Muito obrigada por tudo. Valeu. Valeu, Mário. Um abração. Isso aí, gente. Estamos chegando ao fim. Mais um episódio aí do Eleva Talks. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Siga a gente nas redes sociais. Em breve mais um episódio aí. Mari, de novo, obrigado. Valeu. Obrigada, gente. Pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.